Boa noite, gente. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Ontem a gente ficou muito feliz com a presença de todos e foi muito bom estar aqui com vocês ontem, né? Quero agradecer a presença de todos e que hoje a gente possa estar junto novamente e fazer boas reflexões, né? Tá pedindo solicitação aqui, ela já vai entrar, hoje vai dar certo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, continuando a nossa jornada, a gente vai falar um pouquinho do autocuidado. Oi, Aldra, boa noite. Boa noite. Hoje deu Boa noite. certinho, né? Deu certinho. Que bom. Boa noite, Eu estava Dani. aqui começando a falar, né, agradecendo a presença de todo mundo, né, Aldra, o quanto foi bom ontem, né, o quanto que a gente ficou feliz com as trocas, depois a gente teve a troca no grupo lá do WhatsApp também, foi muito gratificante, né, para a gente poder estar mais próximo das pessoas, né, e hoje a gente está aqui de novo no nosso segundo dia, né, que é muito gostoso estar aqui. Sim. E aí eu vou me apresentar novamente, né, eu sou Daniela, eu sou psicóloga, eu trabalho com orientações de pais, trabalho com também, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. E juntamente com a Altri, a gente tem um programa de orientação de pais, que chama o Programa Aprendendo Juntos, né? E é o que a gente quer trazer. A gente quer ir de mãos dadas com vocês, né? Para a gente poder caminhar juntas e trazer sempre novos conhecimentos para o nosso modo de educar, né, Aldria? Sim. Seguindo a Dani, então, na apresentação, eu sou a Áudria. É, eu também atendo crianças, adolescentes e adultos. E sou a parceira da Dani, né, nesse projeto tão bonito que tem sido pensado com tanto carinho e para o qual a gente tem se dedicado muito, muito intensamente e verdadeiramente, né? Estar aqui com vocês é uma das partes, né, de um trabalho que começa antes, quando a gente escolhe sobre o que vamos conversar, né? Quando a gente estuda a respeito disso, troca as nossas experiências e prepara conteúdos com muito carinho, pensando no que a gente gostaria de ouvir como mães, e para que seja uma conversa boa, né? Juntos a gente vai crescendo, né? Assim, acho que o nome do projeto de estudo, né? Aprendendo juntos, estamos aprendendo juntos, eu com Dani e com todos vocês, né? Quem está no grupo conosco do WhatsApp já estava sabendo qual ia ser o assunto de hoje. Algumas pessoas também viram as postagens no Instagram. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre autocuidado. Lançar um olhar para nós mesmas e para quem está, né? Quando a gente estava pensando a respeito disso, uma Aldria, coisa tá que... travando um pouco o seu vídeo. Tá, Tá travando um pouco. deixa eu ver aqui, o que, que eu posso mudar para melhorar? Vamos ver. Melhorou agora? Sim, melhorou, melhorou. Então tá bom. Se travar de novo, você me avisa, tá, Dani? Tá Alguém bom. avisa. Muito bem. Vamos começar com uma ideia. Então, o que seria o autocuidado? Autocuidado, para mim, seria um movimento da gente se colocar na lista do dia. Quer dizer, quando a gente pensar o que é que eu tenho para fazer hoje, que a gente tenha no nosso dia um momento reservado para fazer algo para nós mesmas, para nos olhar, para aprender a respeito de nós mesmas com esse olhar, para nos conhecer e para buscar aquilo tudo que nos faz bem e nos abastece. É um lugar meio comum falar da importância do autocuidado, a gente vai ler isso e falar, e às vezes a gente acha que é simplesmente reservar um momento para fazer alguma coisa, né? Uhum.
uma coisa que a gente gosta. Ok, começa por isso, né? Como um hábito que começa com pequenos gestos. O importante é que ele esteja entre as coisas programadas no nosso dia e que a gente bote consciência naquilo que a gente está fazendo. Então, pode ser uma pequena pausa, pode ser fazer uma massagem, pode ser ler um livro que a gente goste, ou assistir um filme, tomar um banho mais demorado, prestando atenção, fazer as unhas ou escovar os cabelos para quem gosta, né, de cuidar da beleza, dar um telefonema para uma amiga, tomar um café, tomar um vinho, meditar por alguns minutos. Pode ser um tempinho, né? Mas um tempinho que a gente traz a consciência para esse momento e recebe como um presente que a gente dá a Uhum. nós mesmas, né? Por que falar de autocuidado, né, Dani, quando a gente, na verdade, está falando sobre o papel de ser pai e mãe, né? Porque eu fico pensando que na nossa rotina é muito fácil da gente se perder e achar que tudo é mais importante, né? Uhum. Olhar as tarefas dos meninos, cuidar deles, realizar o nosso trabalho. E a gente diz que quando tiver um tempinho, a gente faz algo para a gente, alguma coisa para a gente. E esse tempinho acaba que nunca chega, né? De um dia fica para o outro, de outro dia fica para o outro. E aí o que vai acontecer, eu acho, são duas coisas, né? Assim, primeiro, a nossa incoerência. Quer dizer, a gente quer ser gentil com os nossos filhos, cuidadosa com os nossos filhos, mas eles não nos veem sendo cuidadosa com a gente mesma. Uhum. O modelo, na verdade, vai ser algo muito mais forte do que o que a gente fala. Então, eu sou cuidadosa e gentil com os meus filhos, mas eles me veem sendo gentil comigo mesma. E a outra coisa que eu quero que a gente reflita também e todas nós já passamos por isso, né? Assim, de tanto cuidar de tudo e não ter tempo para nós mesmas, a gente acaba ficando cansada e ressentida, né? E brava, e às vezes perder a paciência. E isso entra um pouquinho do que a gente conversou ontem, né? E ficando ressentida e sem paciência, muitas vezes a gente vai cobrar dos nossos filhos que eles deem isso. Ah, você não me reconhece, eu faço tudo para você e você não faz nada para mim. E às vezes apresenta essa cobrança para eles de uma coisa que, na verdade, depende muito, né, se não inteiramente, de nós mesmos, né, Dani? E a gente veio com essa proposta da jornada, né, Alda, trazendo muito esse olhar para nós, né? Primeiro a gente olhando para a nossa infância e nos percebendo, né? Percebendo a nossa criança interior. E hoje a gente fala, né, que é um caminho, né? É uma união do autocuidado, né? A gente tem tempo para tudo, né? Como você falou. A gente tem tempo para cuidar dos filhos, a gente tem tempo para fazer o nosso trabalho, que seja em casa ou fora de casa, mas a gente nunca acha que a gente tem que ter esse tempo, né? E as pessoas, os nossos filhos, eles aprendem muito por modelo, né? Nós somos espelhos dos nossos filhos. Então, através do nosso autocuidado, ele vai perceber também que a gente fala com ele, porque a gente fala assim, filho, você tem que se cuidar mais, filho, você tem que fazer uma alimentação mais saudável, né? Você tem que fazer um esporte, tem que sair um pouquinho, né? Convida um amigo para poder vir aqui, para conversar, que às vezes os filhos ficam muito dentro de quarto e tudo. Mas aí ele olha para nós e faz assim, né? Mas o que ela faz por ela, né? Que tempo que a minha mãe tira, meu pai tira para cuidar, né? Então acaba que nós não agimos conforme a gente fala, né? Então a gente fica sem coerência, né? E o nosso discurso ele fica raso perante as nossas atitudes, né? Então o que a gente tem que ter consciência do que o que a gente faz, né? O que a gente fala tem que ter coerência com o que a gente faz, né? Porque os filhos vão estar olhando para a gente o tempo todo. E aí
eles percebendo esse autocuidado em nós, eles também vão ter esse autocuidado com eles e vão poder passar isso para os próprios filhos, né? Porque, igual você falou, no dia a dia, a gente vai ficando ressentida, a gente vai ficando nervosa, não sabe por quê, né? E aquilo vai acumulando, então você chega em casa já nervosa, você tem tarefa agora, ainda mais agora na quarentena, né? A gente está com jornada dupla, tripla, então tem mães que estão ficando muito cansadas e a gente tem pouca possibilidade também de fazer algo por nós, porque a gente não está saindo tanto, mas a gente perceber agora, né, nesse novo que a gente está vivendo, o que eu poderia fazer por mim, né? Esse tempinho, o que me faz bem? Sim. E aí, através desse exemplo, a gente vai ensinando para os filhos a necessidade, né, de parar e ter esse olhar carinhoso para a gente também, né? Possivelmente, né, na verdade, a gente não lida com isso como uma coisa habitual, porque possivelmente a gente também não viu isso como modelo, né? A gente também viveu uma geração de mães muito dedicadas a cuidar de casa e dos filhos, de pais muito dedicados a trabalhar fora, com algumas exceções, claro, né? Assim, principalmente nessa geração que vem agora, mas na nossa geração como filhos, né? Assim, então não era algo que a gente via, né? Na verdade, os pais eram muito valorizados por essa entrega total para os filhos, né? Ser boa mãe e ser bom pai é isso, né? Assim, então eu vejo que tem essa questão, né? Assim, quer dizer, das crenças, de novo retomando um ponto que a gente conversou ontem, quem não tiver visto, dá uma olhadinha, né? Crenças que a gente vai estabelecendo desde a infância, então essas são crenças mesmo, de que primeiro vem as coisas do outro, né? E especialmente dos filhos, né? Que a gente talvez tenha que rever para não passar essas crenças para os nossos filhos. Vejo que os filhos ganham muito em ter mães que estão felizes, que estão leves, porque aí estarão mais disponíveis para escutar e acolher, né? Mas especialmente, não precisa ser o último item da lista, mas pode ser o primeiro, quer dizer, nós merecemos, né? E nós devemos, na verdade, parar de esperar que o outro ofereça isso para a gente e buscar e colocar isso na ordem do dia e poder fazer isso sem culpa, né? Assim, então, tem um momento que eu tenho reservado para mim e vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Aqui estou vendo o comentário. Pode ler aí. Pode ler. Eu estou com 2 equipamentos para poder ler os comentários que não apareceu de mim. Essas vezes. Aqui a Ana Paula está falando, né? Como nos sentimos culpadas por não estarmos presentes o tempo todo, né? Essa culpa a gente carrega, né? A gente acha que tudo que a gente faz não está suficiente. Mas eu penso que isso, mais uma vez, né? A gente resgatando um pouquinho daquela conversa de ontem, isso vem do nosso modelo de educação. Porque a gente, por exemplo, para minha família, né, meu pai principalmente, para ele tem valor se ele está trabalhando muito. Né? Para o meu pai, ele não tem lazer. Ele está feliz se ele está trabalhando, ele parece que ele quer ser a pessoa mais ocupada, que mais trabalha, ele tem prazer de falar o quanto ele trabalhou o dia todo. Então, assim, para a gente, eu fui criada nesse modelo de ter que produzir, né? Então, o nosso valor está no que a gente faz e não no volume do que a gente faz e não na qualidade do que a gente faz. Né? Então, essa culpa vem muito desse modelo, né? Que trouxe para nós isso, que a gente tinha que estar produzindo o tempo todo. E a gente não podia parar. Parar é perda de tempo, né? E que isso, ficar aqui deitada, né? Muitas vezes, por exemplo, eu já fui para a fazenda com meu pai, e fazenda para ele não é passear, né? Então eu falo, muita gente fala assim, nossa, mas você não gosta? Eu falei, não.
Porque assim, o modelo que foi me dado de fazenda, não, eu não, realmente eu não gosto, porque é de trabalho, né? A gente não tinha um minuto para sentar, olhar a paisagem, poder aproveitar daquele momento. Não, você tinha que estar andando, olhando, observando, trabalhando com ele, que é assim que ele acha que aí você está divertindo, né? Ele acha que a gente trabalhando, a gente está divertindo também. Então, acaba que a gente tem, eu tenho muito assim, eu já trabalhei isso muito comigo, né? Então, hoje eu vejo que não, que eu posso parar, né? Que eu posso ter esse tempo, que eu necessito desse tempo para mim, para eu poder viver com as pessoas que me cercam, né? Então, assim, para eu estar presente para o meu paciente, poder escutá-lo com qualidade melhor, né? Ter aquela escuta para eles, né? Eu preciso também cuidar de mim, né? Na minha profissão. E dentro de casa, com as pessoas que nos cercam, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença a gente ter esse tempo para nós. Eu vejo que é mais ou menos o que a gente vem conversando, quer dizer, é um tempo de olhar para o modo como sempre fizemos as coisas e nos perguntarmos com delicadeza e com respeito por que que isso sempre foi feito assim. Será que tem um jeito diferente de ser feito? Então, o que você explica é isso. Bom, muito provavelmente esse jeito de vamos trabalhar bastante, né? Não podemos ficar parados, isso tinha a ver com o valor que a pessoa tinha. E isso cria às vezes, um ranço na gente com a questão do trabalho. Quer dizer, eu não preciso ver o trabalho como algo pesado e chato. Se, na verdade, eu colocá-lo em outro lugar na vida, ou, na verdade, vou olhar para o autocuidado como uma coisa mais possível, aceitável e que eu me permito, e ao mesmo tempo eu olho para o trabalho não com aquela sensação de que está sempre me devendo, porque eu trabalho tanto que eu não consigo descansar. E eu equilibro. E eu vou revendo essas coisas todas e olhando para tudo isso, né? Assim, então é parar e de novo se tornar consciente. Eu vejo que é um trabalho da gente de desgrudar essas duas palavras, né? Paz e culpa. Né? Parece que a gente está sempre devendo, né? Assim, parece que a gente deveria ter feito mais. Então, vamos pensar simplesmente, né? Quer dizer, como é que num dia corrido, como o dia que eu tive hoje, que um filho faz aula online de manhã, outro faz aula online à tarde, eu faço almoço, eu também tenho meu trabalho, como é que num dia corrido como esse, eu consigo achar uma pausa? Talvez não falte a gente 5 ou 10 minutos. Eu acho que o que falta é essa firmeza, e aí nós vamos pensar na firmeza e na gentileza, né? Quer dizer, a gentileza comigo mesma, de me dar um tempo de me cuidar, e a firmeza que eu tenho no sentido de praticar isso como um hábito. Então, a firmeza de dizer, olha, agora eu vou entrar ali no quarto um minutinho e eu vou ficar. E eu vou ficar para um pouquinho, ou para ler um livro, ou para ver um capítulo de uma série, 20, 30 minutos. Assim, será que de verdade isso conturba a ordem do dia? Ou será que, na verdade, é muito mais a forma como a gente vê isso? Quer dizer, com tudo isso para fazer, como é que eu vou poder parar para ficar um tempinho fazendo uma coisa para mim? O que eu acho é que a hora que a gente faz isso, e aí eu recomendo mesmo, né? Eu acho que deve ser uma prática para a gente, quer dizer, a hora que eu me permito fazer isso, a hora que eu saio, eu estou infinitamente mais leve e disponível para escutar, para brincar ou para fazer qualquer coisa, né? Assim, então, de novo, né? Eu dou um modelo positivo, né? Assim, para os filhos, ensino a eles um hábito saudável, que isso está muito relacionado à nossa saúde emocional, quer dizer, a gente não cuida da gente, nós estamos falando de pausas, mas autocuidado pode ser pensado de uma maneira muito ampla. Autocuidado é cuidar do meu corpo, é caminhar, é me alimentar melhor, é ter um momento para praticar a minha espiritualidade, é investir no autoconhecimento, na psicoterapia, por exemplo, né? Coisas que, na verdade, a gente se apressa em fazer para o outro e oferecer para o outro e às vezes não faz conosco. Então, eu estou melhor, estou mais saudável e estou oferecendo um modelo de vida mais saudável para os meus filhos também.
E isso se repercute de uma forma que lá na frente eles não vão achar normal ter menos do que isso nas relações, Uhum. no estilo de vida deles. Né? Assim, então está colocado que ter um tempo para mim ou me cuidar é algo que é importante. É muito frequente, né, na psicoterapia de jovens e de adultos, a gente ter que ressignificar essa ideia. É muito frequente eu dizer assim, na lista, na fila da tua vida, que lugar que você está ocupando? Né? Uhum. Por que você não pode ser o primeiro? Não, mas como é que eu vou estar à frente, por exemplo, dos meus filhos? Porque eu me cuido primeiro para cuidar depois do outro, sabe? Igual avião, né? Em caso de Uhum. descompressurização, máscaras cairão, já decorei, né? Máscaras cairão, coloque a sua primeiro para depois colocar a do outro. Cuide de você primeiro, acolha e acuda você primeiro, para poder cuidar do outro. E aí, quando a gente fala disso, oi, Aldre, travou. Aí voltou, tinha travado. E quando a gente fala disso, o que a gente vê também? A questão de. Tá travando. Tá travando de novo? Aqui para mim não está travando, não. Aí, melhorou, melhorou. Deixa eu abrir essa porta. Então, a gente falando assim, da questão, a gente foca tanto, né, na educação dos filhos, a gente está aqui propondo essa questão de sempre aprender, né, para ser pai e mãe, e dedicar. Mas isso também tem que estar relacionado com a nossa verdade, né? Porque senão a gente não, é igual eu falei antes e volto a falar agora, a gente tem que ser coerente. Não adianta, então, eu estudar para ser uma boa mãe, me dedicar, procurar saber e dedicar ao meu filho tudo, né? Se eu não consigo colocar em prática essas coisas na minha vida, né? Então, eu quero mudança nele, uma mudança emocional, eu quero uma mudança de comportamento. A gente tem que lembrar, né, que a gente falou na live de ontem, se a gente muda as pessoas que cercam a gente também. Então, essa coerência, essa constância, né, a gente fazer combinados, a gente não gosta de fazer combinados com os filhos, a gente tem que fazer combinados com a gente. Né? Então, a gente passa um dia, uma semana de loucura, leva o menino para ali para fazer aula de não sei o quê, aula de tênis, aula de inglês, aula de natação, aula de futebol. E aí você tira aquele tempo, né? Como mãe, lógico que a gente tem que estar presente. Mas aí eu paro e penso, e aí eu, né? Onde que eu tô nessa rotina da minha casa, né? Então, da mesma forma que os nossos filhos precisam de uma rotina, de uma consistência, né? Para ter um equilíbrio também, a gente precisa de ter isso na vida da gente. Então, isso que a gente quer resgatar com essa jornada, né? A gente pensa muito na nossa família, a gente pensa muito na educação dos nossos filhos, como melhorar como pessoa, mas a gente deixa, às vezes, de ter um olhar para nós mesmas, né? E esse olhar é imprescindível, né? Porque você faz diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado, né? Faz diferença na vida dos seus filhos, que como você falou, né? Nós somos exemplos para eles. Né? Então, através do nosso movimento ali, de como que a gente é dentro de casa, né? Então, a pessoa, a gente se percebe às vezes mais nervosa e nem sabe por quê. Né? Porque a gente está no piloto automático. A gente vai levando a vida no piloto automático. De repente, você chega sexta-feira e fala, gente, o que eu fiz a semana inteira? Aí você para pensar, você nem sabe o que fez. Porque você correu tanto, né? E na realidade você não tirou aquele tempinho nem para pensar um pouquinho, para analisar o seu dia a dia, né? Então a gente acorda, já levanta e parte, né? Então vai no piloto automático e vai levando a semana toda assim, né?
Eu vejo que a gente menciona essa questão do piloto automático e eu acho que é importante que a gente perceba isso, quer dizer, tudo que a gente faz de maneira repetida tende a entrar num esquema automático, e isso é do funcionamento do cérebro mesmo, né? Para ele economizar, bom, isso é todo dia, então coloco aqui no piloto automático e não Uhum. preciso pensar. Então, as principais tarefas que a gente faz, elas vão caindo no piloto automático. Quem nunca pegou o caminho da escola no sábado, né? Os meninos para a escola no sábado, né? Assim, levanta a mão quem não. Isso e outras coisas, né? Que a hora que a gente vê, nossa, como é que eu estou levando isso? Ok, tá bom, é parte do funcionamento. De novo, assim, sobre quais questões eu vou lançar um olhar mais consciente. Então, essa é uma delas, quer dizer, é incoerente eu querer trazer uma nova forma da minha família funcionar e querer criar meus filhos com mais respeito, com mais gentileza, escutando o que eles pensam e não lançar esse olhar para mim mesma. Então, quer dizer, aquilo que é bom para eu aplicar para os meus filhos deve ser bom para eu aplicar para mim mesmo. Então, de que forma eu também lanço esse olhar para mim? De que forma eu sou gentil comigo mesma? Ou como você está falando, né, Dani? Assim, quer dizer, as mesmas coisas que eu uso com eles, eu explico antes, eu faço combinados, eu dou uma pausa para ele quando ele não tá, ele está irritado e eu espero que ele se acalme para conversar. Eu uso as mesmas estratégias e os mesmos recursos comigo, porque aí isso fica uma coisa que fica natural. Não é um manual que eu vou ler, né? Assim, Uhum. isso que eu preciso fazer, então, e fazer só daqui para fora. É algo que vai ficando natural para a gente. Né? Assim, então, a gente, de novo, vai tratando das relações e vai tratando da gente mesmo. E isso é um processo muito bonito, né? Alguém ontem no grupo de WhatsApp, quando a gente estava conversando depois, todo mundo contando um pouquinho das impressões, alguém falava assim, nossa, tem dia que é ótimo, né, assim, que a gente acerta, tem dia que a gente sai da linha, né, assim, e é isso, Uhum. né, a gente vai fazendo isso passo a passo, e a hora que a gente percebeu, ó, não saiu exatamente como eu queria, assim, onde é que eu posso rever isso? Onde é que eu posso corrigir isso? Então, não estou dizendo a partir de amanhã está decretado que todo mundo vai ter o seu tempo de autocuidado, né? Assim, mas se a gente conseguir colocar isso, pensar a respeito disso, o que que eu gosto? O que que faz com que eu me sinta muito bem? Né? Assim, e cada um vai ter uma coisa que reabastece. Vamos pensar que a gente tem como se fosse um tanque, né? Assim, quer dizer, o que que enche meu tanque? Outro Uhum. dia, uma charge, né? Quer dizer, quando o celular da gente está com a bateria baixa, a gente corre para achar uma tomada. E quando a nossa bateria está baixa, o Uhum. que a gente faz? A gente quase sempre disfarça isso, né? Assim, a gente, na verdade, faz coisas que parece que resolvem aquilo naquele momento, assim, mas elas não recarregam de verdade. O que que me recarrega? Né? Assim, Uhum. o tanto que a gente está conectada com a gente mesma para saber o que que é bom, o que que eu estou precisando agora. É uma pausa? É uma conversa? É um carinho? Né, assim, e fazer isso e recarregar a minha energia, deixar a minha bateria de novo repleta, para eu poder viver melhor, né? Para ficar mais gostoso, para ficar mais leve, para as coisas fluírem. Eu vejo, Dani, você fala uma coisa interessante, né? Quer dizer, a gente vem de uma exigência cultural mesmo, né? Assim, Uhum. que a gente fala que está cansado, que está trabalhando muito, é valoroso, né? Assim, É. como é que, nossa, estou trabalhando tanto, você não acredita, nossa, como ela é boa, né? Como ela trabalha tanto. Né? Uhum. Tem muita coisa para ser ressignificada. E a outra coisa que eu acho que nos prende muito é esse autoritarismo conosco de que a gente precisa acertar sempre, né? E de que a gente tem que ser perfeito, né? Então, a gente talvez tenha que substituir essa ideia por uma ideia de que estamos em constante evolução. Não vamos chegar à perfeição, né? Assim, Uhum.
verdade, não conheço alguém que seja perfeito. Assim, a gente vai melhorando. Minha versão de hoje, eu espero que seja melhor do que a versão de algum tempo atrás. Eu estou aprendendo, crescendo, amadurecendo, evoluindo. E todos os verbos no gerúndio, né? Porque eles estão todos rodando. Eu não estou crescida e amadurecida, eu estou crescendo, Uhum. crescendo e evoluindo, né? Assim, então, tem um livro da Brené Brown, né, que eu recomendo para quem não leu, que leia, ou para as pessoas assistirem depois um TED, a gente pode até colocar o endereço lá, que ela fala sobre essa coragem de ser imperfeito, né? Ela estudou sobre a questão da vergonha, e estudando a vergonha, chegou na questão da perfeição, a gente se envergonhando por não ser perfeito, né? Uhum. Que as pessoas mais bem-sucedidas e mais felizes são pessoas que aceitaram as imperfeições, que riem de si mesmas, que se desculpam, que tentam amanhã de novo, né? Assim, que é também um autocuidado, né? Ser mais gentil conosco, Uhum. assim, ser mais compreensivo, ser mais acolhedor. Não, tudo bem, né? Assim, amanhã vai ser melhor, amanhã eu faço diferente. Porque aí é mais natural que isso se estenda para os nossos filhos. E eles percebem, né? Eles percebem, dizem, mãe, por que você está com essa carinha hoje? Ah, eu tô Uhum. cansada. Pensa que chatice, todo dia, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Como você lembra da tua mãe? Cansada. Uhum. Eu quero que E a meu gente filho. passa uma sensação de, às vezes, trabalhar é ruim, né? Sim, sim. Né? A gente passa assim, essa sensação. E você sabe que é uma preocupação que eu tenho com os meus meninos desde pequeno, assim. Eu sempre tive essa preocupação porque eu acho que a vida da gente acaba que a gente trabalha, né? O dia a dia da gente, a gente está trabalhando de alguma forma, em casa ou não. E eu sempre tive essa preocupação de passar essa imagem para eles de que é gostoso a gente estar tá fazendo também uma coisa que a gente ama. Né? Esse autocuidado também pode, quando eu falei assim, porque as pessoas pensam que tem que trabalhar sempre e é tudo, mas se esse trabalho é prazeroso para você, também no limite, né, de não ser de culpa ou de tanta cobrança de perfeição, mas que te traz esse bem-estar, ele acaba sendo um autocuidado. Né? Eu considero a minha profissão, para mim, eu saio do consultório muito feliz, assim, muito realizada, me traz uma sensação, assim, no peito, sabe, de bem-estar. Então, eu considero que o meu trabalho hoje, ele traz para mim isso. Então, eu considero que ele seja uma forma de autocuidado. Eu me sinto muito bem ajudando as pessoas, escutando as pessoas. Então, É. sabe, isso faz parte de mim, assim, de me sentir bem como pessoa, sabe? Porque eu acho que eu evolui muito ajudando os outros. Então a gente tem que ter isso também, né? De se perceber dentro do próprio trabalho, do que faz. Às vezes a pessoa é mais feliz fazendo trabalho voluntário, né? Cada pessoa encontra uma forma de se realizar, de se sentir bem. Oi, travou. Travou de É, apagar. voltou, Tá tudo bem agora? voltou. Ainda bem que estamos falando sobre imperfeição. Então tá tudo bem. Travou, mas tá. Não, e aí até eu queria te falar, enquanto você estava falando da possibilidade da gente ser imperfeito, né? E de perceber que a gente pode crescer, né? Os verbos ser no gerúndio, foi me dando uma sensação muito gostosa, assim, né? O quanto é libertador a gente saber disso. Uhum. Né? E a gente vê isso muito, às vezes, no consultório, essa cobrança por perfeição, e desde os pequenininhos, né, com a gente. Então, a gente ter essa leveza de saber que nós somos seres em construção, né? Na realidade, nós somos seres em construção, nós não estamos prontos. Nós estamos aqui para estar sempre, né, nos conhecendo, conhecendo o novo, construindo outras realidades. E você tendo esse pensamento, tudo se torna mais leve. Porque eu acho, travou,
Vamos ver se vai voltar. Travou a áudio. Aí. Ixi. Tá travando para vocês, gente? Vocês colocam aí para mim no comentário. Ah, se é uma coisa acontecendo conosco ou com todos, né? E quem está travando? Aí. Aí tá voltando. Mas eu falo que o bonito do ser humano é a gente ter, né, poder ter essa capacidade de mudar, de se né, reconstruir, né, a cada dia. Muito chato se a gente tivesse que nascer de um jeito e a gente tivesse que ser isso a vida toda. Essa possibilidade de mudança, de se perceber, de ir amadurecendo, né, de cercar de pessoas e ter aquilo como cercar de pessoas que te tragam alguma coisa, né, que tenha a ver com o que você pensa, com seus valores e tudo. Então eu acho que o bonito é isso, a gente se ver na imperfeição e tentar melhorar a cada dia, né? Porque aí a gente lança um olhar mais generoso para a gente e para o outro, né, Dani? Na medida em que eu não exijo perfeição de mim, eu paro de exigir do outro também. Porque eu preciso ser perfeita sem querer, eu quero que o outro seja também. Então, eu acabo querendo que o parceiro, o companheiro seja, que os filhos sejam, porque se eu lido mal com os meus erros, como é que eu sou benevolente e compreensiva com o erro do outro? Assim, não Uhum. dá. A gente até faz que mas não é. Então, a gente tem que ser compreensivo. E não se trata de ser permissivo, de novo, né? Assim, de ser compreensivo, ok. Então, quer dizer, isso aqui não funcionou, você errou, o que que a gente pode fazer para resolver, né? Assim, porque esse processo da evolução é isso, né? Quer dizer, é ir aprendendo, ser melhor a cada dia. É, você estava falando e eu lembrei de duas coisas ótimas, né? Assim, primeiro isso, né? Uma vez eu li um texto sobre um espetáculo de um rabino, de um livro que se chama Alma Nua. E aí, em determinado momento da peça, a protagonista fala, e essa é uma imagem muito bacana, ela diz o seguinte, que quando nós formos embora, quando nós morremos, e no nosso encontro com Deus, e aí, claro, né, assim, isso é uma metáfora, isso não tem uma pegada religiosa, não. No nosso encontro com Deus, que Deus não diria assim, Áudria, você foi uma boa mãe? Áudria, você foi uma boa filha? Áudria, você foi uma boa psicóloga? Que ele perguntaria algo do tipo: Áudria, você foi tudo o que você podia ser? Você foi a melhor que você podia ser em todos os papéis? Então, isso é muito bonito porque diz assim: a gente tem uma capacidade de se expandir que a gente desconhece. Então, eu quero nessa vida chegar até a beiradinha, eu quero picolorir até o contorno. Eu quero experimentar mesmo, eu quero crescer, eu quero errar e depois aprender, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu não quero ficar no canto, eu quero me expandir e poder me despedir dessa vida, assim, dizendo, bom, dessa vida eu vivi, tudo, né? É, Aí, pronto, pode. voltou. A outra É coisa o que eles falam, né? É ser a melhor versão de você mesmo, né? exatamente. A versão mais atualizada, a melhor versão de si mesmo. Olha que bonito isso. Quer dizer, hoje eu sou a melhor versão de mim mesma? Não, não, então não sou perfeita. Mas hoje eu sou a melhor versão que eu possa ter. E uma versão real que erra, que sente medo, que sente raiva, né? Assim, porque tudo isso são emoções humanas, experiências humanas, e não é à toa que elas estão no mundo. Elas estão no mundo para serem vividas por nós, né? Assim, não tem bom ou ruim a priori, né? Assim, Uhum. isso. E aí eu penso nessa coisa que você falou do trabalho, e eu acho que tem uma coisa muito bacana, se a gente olhar para a nossa vida e achar que o nosso trabalho está nos fazendo infelizes ou cansados, a gente precisa rever.
né? Assim, talvez não seja chutar o pau da barraca e parar de trabalhar, mas ressignificar, né? Eu me lembro que uma vez eu li uma coisa muito bonita, era um pai contando, né? Quer dizer, todas as vezes que ele saía para trabalhar, os filhos, ah, pai, por que que você vai trabalhar? Eu queria que você ficasse mais, eu queria que... Travou a áudio. Voltou. Aí. Dar para mim, né? Assim, sabe o que a mamãe Tá faz? O trabalho da travando. mamãe. Tá travando? Pelo É. menos eu escutei quando os filhos reclamavam do pai sair. Foi a parte que eu escutei. Vamos tentar de novo, né? Assim, os filhos ficavam pedindo para ele ficar mais. Pai, por que que você tem que trabalhar? Trabalho é muito chato, você podia ficar aqui brincando com a gente e criando uma ideia de que trabalho era algo penoso e que afastava ele dos filhos. E aí ele foi explicar para os filhos o sentido e a importância do trabalho dele. E é tão importante que a gente pense isso na hora de conversar com os nossos filhos. Então, seria como dizer hoje, né? Se meu filho pequeno, eu tenho um de 8 anos, né? Que pode dizer, mãe, você vai trabalhar de novo, eu queria que você ficasse para brincar comigo. E eu disser para ele, filho, a mamãe gosta do trabalho dela. Você sabe o que que a mamãe faz? A mamãe ajuda outras pessoas que estão tristes, ou que estão preocupadas, ou que têm problemas. Então, a mamãe gosta muito de ajudar essas pessoas e ver que depois essas pessoas conseguem resolver essas coisas na vida delas. Então, você dá um sentido para aquilo. Né? Assim, isso é Uhum, muito libertador para a gente da culpa, isso é encontrar o sentido, e esse é o meu, né? Assim, eu vi que meu irmão está aí, eu vi ele entrando, se ele tiver, oi, Léo, né? E eu fico pensando como ele explicaria o trabalho dele, né? Ele tem o trabalho dele também. Então, ele diria: filha, eu gosto do meu trabalho. No meu trabalho é um lugar onde as pessoas vão se divertir, elas ficam felizes, elas saem de lá às vezes cansadas, chegam lá cansadas e depois saem felizes, e eu gosto de fazer essa diferença na vida das pessoas. Então veja como dá para a gente olhar, para o uhum, trabalho de um outro jeito. Mesmo que a gente pense, será que dá para olhar desse jeito para o meu trabalho? Quer dizer, todo trabalho impacta a vida de alguém, né? Esse impacta a vida de alguém é para ser, para fazer melhor. Então, assim, isso é apresentar, é como, na verdade, apresentar as coisas com mais sentido, né? Assim, e isso acho que faz a diferença, né? Assim, se a gente consegue olhar dessa forma. e a parte do que a gente pôs no título, né? A gente tem no nosso autocuidado, a gente tem um olhar para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. Então, fazendo sentido para a gente, para a vida da gente, a forma que a gente vive, né? A gente mostra sentido para as pessoas que nos cercam também, né? Então, nós estamos aqui, né? A gente fala sempre de família, mas a gente fala do mundo todo, né? O jeito que a gente relaciona com todas as pessoas faz diferença. E a gente vai saber relacionar de uma forma mais carinhosa, mais empática, né? Sabendo olhar para o outro nas suas dificuldades também, se a gente souber olhar para nós, para as nossas dificuldades. Então a gente não vai conseguir olhar para eles, né? E a gente vai estar sempre pensando, se eu dou conta, ele também dá conta. Se eu faço isso, ele também tem que dar conta, né? Então a gente não vai conseguir ter esse olhar empático para ninguém, né? Se a gente não tiver esse olhar empático para a gente mesmo, né? Sim, é o começo, né? Assim, por isso que é tão perfeito, né? Na verdade, isso é perfeito, né? Quer dizer, a mudança é profundo isso, né? Se eu posso ser a mudança que eu quero ver no mundo, eu posso ser a mudança que eu quero ver no outro. Eu começo comigo o que eu quero que mude no outro.
Assim, é tão da gente, né? Assim, na verdade, é tão comum na psicoterapia, no período inicial, no momento inicial que as pessoas buscam a psicoterapia, elas querem mudar todas as pessoas à sua volta, né? Assim, eu queria que minha mãe fosse mais assim, meu pai menos assado, meu namorado assim. Uhum. Chegar, quer dizer, o processo de mudança como é que alguém disse? A porta da mudança, ela só abre por dentro. O processo de mudança começa com a gente. A gente começa a Uhum. mudar, as coisas mudam. Eu começo a me relacionar de uma forma diferente comigo mesma e eu dou conta de me relacionar com os meus filhos. Eu me cuido melhor e me escuto e me conheço, me compreendo e me respeito e eu vou dar conta de fazer isso com os meus filhos também, né? Assim, então, o bacana é, puxa vida, mas se eu for fazer isso, quanto tempo vai levar para chegar, né? Assim, não é uma linha, né? Assim, não é uma coisa depois da outra. Na verdade, eu costumo dizer que é um mosaico, né? A hora que a gente mexe na posição de uma pedrinha, o todo muda, Uhum. né? Então, as mudanças acontecem e vão acontecendo naturalmente, né? Porque uma outra prática e uma outra visão está acontecendo. Então, ressignificar essas coisas que dizem respeito ao cuidado, que dizem respeito ao trabalho, que dizem respeito à perfeição e à evolução, né? Rever esses conceitos. Mais do que rever esses conceitos, rever a forma como a gente aplica e vive isso na vida da gente, não é, Dani? E a gente quer, o que que a gente quer com isso tudo, né? É, muita gente pode estar perguntando, né? O que que isso vai fazer diferença, né? A gente quer realmente trazer essa reflexão, que são reflexões que a gente não para ter no nosso dia a dia, que às vezes não são nem permitidas a nós fazer certas reflexões, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo, a tempo e a hora. Então a gente quis tirar esse minutinho aqui, né, com vocês, para a gente poder fazer essas reflexões. Tanto a de ontem, que a gente, né, ter aquele olhar carinhoso para as nossas necessidades, para a nossa criança, né, que é interior, que ainda está ferida, e quanto hoje, né, nos permitir olhar como imperfeitos, mas que ser imperfeito não é ruim, né, ter esse olhar, nunca ninguém falou isso para a gente, ser imperfeito não é ruim. Uhum, uhum. Né? É bonito, quer dizer que você não está acabado, né? Assim, você não é uma obra acabada, né? Sim. Você pode mudar a cada dia, você pode melhorar a cada dia. Então é isso que a gente quer com essas lives, né? Gerar esse tipo de reflexão que no nosso dia a dia a gente não tem uma oportunidade de ter. Uhum. E eu acho que é libertador a gente escutar isso, sabe? As pessoas chegarem para a gente e falar: você pode fazer isso sim, você pode parar, você pode ter um tempinho para você, não tem problema. A sua família vai continuar seguindo, né? As coisas vão se encaixando. Não é porque você vai tirar um minutinho para tomar um banho mais demorado, né? Que você vai prejudicar a rotina da sua casa. A gente também aprender a delegar, né? Por que que a gente tem que sempre dar conta de tudo? Por que que Sim. sempre tem que ser nós que tem que dar, né, dar conta de tudo? Então, escutar isso, eu acho que é libertador. Né? Você está que pode, você pode. Você pode parar, você pode ter um tempinho para você. Né? Então, eu acho gratificante. É a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês. Aí, voltou. Eu Nós acho que temos faz parte. até. Pode falar. Assim, é construir uma rede mesmo de apoio, né? Assim, eu acho Uhum, que bacana, né? Essa construção desse tecido, dessa rede, né? É ver que, na verdade, bom, eu tenho outras pessoas que às vezes vivem situações semelhantes à minha, né? Assim, então eu não estou sozinha e juntas nós podemos conversar sobre isso e aprender mais. Isso é bacana, né? Compartilhar. uhum, Cuidar de quem cuida, né? Assim, então hoje a gente está falando de autocuidado com a gente e com o outro, e a gente podia chamar essa conversa de vamos cuidar de quem cuida, né? Assim, então, uhum.
é, né? Não por acaso as lives vão falar muito das coisas na ótica da gente, né? Do papel de pai e mãe. Então, menos do que fórmulas, né? Assim, de o que fazer, o que não fazer, assim, ressignificar o nosso olhar, ressignificar a nossa percepção e a nossa autopercepção para reconstruir essas crenças. Então, não só é permitido, né? Se é permitido saúde da nossa família, né, ser pelo nosso bem-estar, pela saúde emocional, é desejável que a gente reveja isso. Não só a gente pode parar, como a gente precisa se cuidar. Assim, eu vejo que, na verdade, a gente cria outras aprendizagens em casa. Eu acho muito positivo que os filhos aprendam com que a gente diga, olha, mamãe agora precisa de um minutinho para descansar um pouquinho, ou mamãe agora Uhum, pode, mas daqui a pouco ela faz, né? Assim, e que eles percebam os nossos tempos e que eles respeitem, porque eles, na verdade, estão crescendo e vão conviver com outras pessoas, né? Assim, uma vez eu vi um psicólogo falando, né, que a gente diz para os filhos da gente, você precisa aprender a fazer essa tarefa em casa, porque um dia você vai morar sozinho e vai precisar fazer. E ele falou assim, mas que justificativa é essa? A gente devia dizer, você precisa aprender a fazer essa tarefa em casa, porque um dia você vai morar com alguém e você vai poder contribuir com essa pessoa. Olha como é ressignificar, seja numa república, seja num casal. uhum. Foi que disse que essas tarefas têm que ser de uma pessoa só, né? Assim, É, que bonito uma família onde as tarefas são divididas, que bonito uma família em que o filho, eu queria brincar agora, mas eu posso respeitar que a mamãe quer um minutinho para ela, quer dizer, a necessidade da mamãe também é importante, o bem-estar dela é importante para mim, eu amo essa pessoa, né? Assim, então eu quero que ela esteja bem. Olha o que a gente vai ensinando, né? Assim, quer dizer, uma uhum, cultura de respeito, né? A gente quer um mundo melhor, mas a gente não educa para cooperação, a gente uhum. educa para individualismo e para competitividade, e depois a gente quer um mundo melhor. Né? A gente tem que educar para a cooperação. Respeite o meu espaço, me dê uma pausa. Assim, eu agora estou cansada. Quer dizer, eu sou mãe, sou falível, sou humana. Assim como você, minha filha, vai ser, assim como você, meu filho, vai ter uma companheira, um companheiro que vai ser. Né? Assim, então, são as sementinhas que a gente vai plantando agora. Né? Assim, quer dizer, do que a gente ouve o dia todo, do que a gente vê no dia a dia da família da gente, como é que a gente enxerga a mãe? Tem mãe que se sente invisível, né? Uhum. Isso em casa. Ninguém nem percebe, né? Assim, a gente precisa ganhar É, visibilidade, percebe em alguns momentos, né, de utilidade pública. né? Assim, Aí é percebido sempre, né? Mas mas é ter um olhar carinhoso para, né, como pessoa, né, de querer também ter aquele momento, nem sempre, né? sim, né? Quer dizer, nossos filhos conhecem os nossos gostos. Eles sabem do que eu gosto de comer, do que eu gosto de Uhum, ouvir, do que eu gosto de fazer. Eles sabem isso, né? Assim, dar-se a conhecer também, né? Assim, rememorar isso. Será que a gente lembra do que a gente gosta, né? Será que a gente lembra de quais são as coisas que a gente curte, né? Assim, rememorar isso e colocar na pauta, colocar na ordem do dia, porque aí, na verdade, a nossa gentileza vai ser algo genuíno, porque a gente uhum. fica com a gente, né? Assim, e a gente vai cobrar menos da gente, mais do outro, e vai ser mais humano, e vai se entender mais como um ser em evolução, e aí tem tudo a ver com o que você falou, né, Dani? Não é os limites da nossa família, né? Assim, eu acho que é isso ampliado, né? Uhum. Família, mas é a minha família maior, a minha família nuclear, é a gente como ser humano, né, em evolução, mais compreensivo, mais colaborativo, começando com a gente mesmo, né? Alda, a gente tá 5 minutos para acabar. Eu, eu queria muito assim escutar o que as pessoas estão pensando aí, como que elas se sentiram com essas reflexões, né? Se alguém quiser colocar para a gente, porque é muito bom, né, ter esse retorno de vocês, ver se fez sentido também tudo que a gente falou aqui,
né, para vocês. E para a gente é gratificante, como a gente teve a troca ontem, foi muito gratificante, a gente gostaria de continuar nessa troca, né? Travou de novo, Audrey. Aí, voltou. Voltou. Tá, você estava dizendo que você concluiu que você queria ouvir as pessoas. Eu também estou querendo ouvi-los, né? Comentários. Você lê para mim. Hoje, Hoje está todo mundo mais ó, quietinho? a Ana Paula falou, né, o que mais vale é a qualidade do tempo, né, que a gente tira. Sim. Toda vez que me lembro que a minha mãe tem que. Toda vez me lembro que a mãe tem que ser suficiente boa, sem exageros, senão estraga, né? Uhum. Um conceito psicanalítico, né? Isso, Winnicott, né? Uhum. Às vezes percebemos uma supervalorização da disponibilidade integral, né? É o que a gente falou, a gente tem que estar sempre, e né, a Maíra, a Mai, beijo, Mai, obrigada. Que bom ver esse assunto como um resgate de um tempinho para nós sem culpa, né? A Mai coloca assim também. E né, a gente tem que falar sim, a gente pode, né? Ter esse bordão assim, sim, a gente pode, porque é necessário, vai fazer bem para todo mundo, né? Aí a doutora Ana Carolina coloca, isso é tão importante, né? Isso mesmo. E agora fiz um sinal, abre a porta, e meu espectador entendeu que o sinal é, não fica aqui, pode voltar, mas abre a porta. Agora, eu acho que para Mai, né, que você falou, assim, mais do que isso, né, quer dizer, agora pensar, bom, dar esse tempinho para mim, na verdade, isso tem um efeito positivo, né, para os meus filhos, eu estou lançando sementes positivas, né, deles me enxergarem como uma pessoa com as minhas necessidades e longe de ser perfeito. Uhum. É muito difícil ter pais perfeitos, Dani, porque a gente se cobra de ser é muito bom a gente dar essa possibilidade dos filhos nos verem assim, né? humanos. É um peso, né? Humanos, Uhum. né? Muito bom. Uhum. Gente, então toda vez eu fico com medo. Já teve live que eu fiquei aqui sem poder despedir de todo mundo que esteve com a gente. Eu queria agradecer muito vocês que estiveram aqui. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, né? No nosso último dia de jornada e passou super rápido, né, Áudria? Foi tão gostoso estar aqui, né, falar desses assuntos. E eu quero agradecer todo mundo, gente, e espero vocês aqui amanhã, tá bom? Tá, muito bem. Eu também quero agradecer, desculpar, né? Me desculpar porque tivemos alguns problemas, mas que independeram da nossa vontade. Mais do que isso estava completamente programado, que é para vocês aprenderem sobre A imperfeição. a gente combinou. Nessa hora a gente vai fazer de conta que travou, que é só para poder falar, né? Gente. Bom humor, né? Arilton diz sempre que bom humor é o fio condutor, o fio terra da saúde mental, né? Com bom humor a gente é mais saudável, né? Muito obrigada, um beijo. E vou correndo lá para o WhatsApp de novo para a gente continuar nosso bate-papo. Tá? O grupo está aberto lá, tá, gente? A gente espera vocês para a gente poder conversar mais um pouquinho, tá? Até amanhã, então. Um beijo, beijo. Boa noite. Obrigada, Áudria. Obrigada a vocês.